Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos dá a honra da presença, nosso muito boa noite. Eu não vim falar porque fui bloqueado, porque a democracia é isso. No parlamento você é proibido de falar, porque tem que ser a hora que o prefeito... Senhor vereador, o senhor tem que falar do projeto. Mas eu posso fazer o protesto... Não, o senhor pode falar depois na explicação pessoal, senão eu vou cortar a fala do senhor. Eu sei, o senhor é ditador, eu conheço. Sobre o projeto, quero aqui dizer que sou favorável ao projeto, porque, lendo o projeto no dia de hoje, sabendo que ia ter urgência, fui procurar entender o projeto. O projeto se justifica, porque o prefeito está pedindo autorização para a abertura de crédito suplementar de 12.287.000. O que é isso para você que está nos assistindo entender? O prefeito faz um planejamento no ano anterior, e quando chega no fim do ano seguinte, os números não batem, foi mal feito, foi mal planejado, e aí não consegue pagar as contas que tem que pagar no dia. Aí é direito dele mandar um projeto desse para a Câmara autorizar, inclusive, para que seja cumprido os compromissos. Então, nós temos que ser favorável. Mas eu queria aqui tocar num ponto importante. A maior parte desse dinheiro, 12.287.000, é para pagar salários. Lembra que nós votamos aqui os planos, nós votamos contra, inclusive, para criar os cargos comissionados? É o buraco que está tendo agora. Gabinete do prefeito, vencimento de despesas fixas, isso é dinheiro que você vai ter que pagar. Secretaria de Turismo, vencimento, vantagem de despesas fixas e obrigações patronais. Secretaria Municipal de Administração, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil e obrigações patronais. De serviços, administração, 200.250. Agora, de vencimento de vantagem, 540. Então, se você analisar um por um, desenvolvimento urbano, vencimento de vantagem fixa e obrigações patronais. Serviço de terceiro, 14.000, mas vencimentos, 1.800.000. E por que nós temos que votar a favor? Você já pensou as pessoas que trabalharam não ter dinheiro para receber? Então nós temos que votar a favor. Esses dinheiro, e isso que eu falei aqui, continua em todas as secretarias. De esporte, pagar vantagens fixas e vencimentos e obrigações patronais. Saúde, vencimentos e vantagens. Não é remédio não, é para pagar salário, para pagar obrigações patronais. Secretaria Municipal de Educação, aqui um pouquinho mais. Tem material de consumo 164.000, material de consumo 72.000, vencimento de vantagem 520. Trocando em miúdos, somando com o Fundeb, só na educação, mais de 2 milhões de salários para os funcionários. Bom, de onde tirou esses 12 milhões? Aquisição de imóveis, obras, instalação, isso na secretaria, no gabinete do prefeito. No Fundo Social, de obras, instalações e equipamentos permanentes. Esse dinheiro foi retirado de uma secretaria para pagar a conta da outra. Isso é normal no parlamento. A estranheza é que quase tudo é para pagar salário. Secretaria de Governo tirou obras, instalação, material de consumo e outros serviços de terceiro e equipamentos e material permanente. Da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, a qual o Renan era o secretário, tirou 175 de obras, mais 9 de obras, mais 9 de obras, mais 250 de obras, mais 250 de obras, mais 109 de obras, mais 9 de obras, mais 85 de obras, mais 100, mais 195, mais 270, mais 110, mais 451, mais 1.250.000. Não, aqui já é salário dos vencimentos fixos. 1.250.000, aí já é outra coisa. De qualquer forma, eu só estou falando isso aqui porque, como não houve tempo de discutir esse projeto, que normalmente ele não vai tramitar, está sendo pedido urgência, eu fui ler e estou esclarecendo para os vereadores que realmente, independente se está certo ou errado, eu digo assim, o planejamento não foi feito correto, não tinha essas despesas, ou acharam que ia gastar muito numa coisa, agora perceberam que tem que gastar em outra, porque tem que fechar as contas. Agora é hora de fechar as contas.
Eu, outro dia, vi o Paulo Henrique falando aqui que a educação tinha gastado pouco mais de 14%. Nós temos 1 mês e pouco para acabar de gastar 25%. Então, tem que correr mesmo. Então, se não aprovarmos isso, nós vamos prejudicar o prefeito. E nós não estamos aqui para prejudicar o prefeito e nem a cidade. Mas eu gostaria que fosse feito melhor planejamento para o orçamento desse ano que está na casa, que já chegou aqui. Aí você fala, mas por que os vereadores não consertam? Porque nós não sabemos, quem é o gestor é lá, ele que decide se vai dar gratificação, se vai tirar a gratificação, se vai dar hora extra, se não vai dar hora extra, se vai fazer mais obra, menos obra. O que está acontecendo hoje aqui é apenas uma mudança de dinheiro de uma pasta para outra, de uma finalidade para outra. E isso, o prefeito precisa de pedir autorização para a Câmara. Então, por essa razão, eu vou votar favorável. O projeto continua em discussão. Pela discussão. Pela discussão, vereador Paulo Henrique. Presidente, vereadores, população que aqui nos prestigia, esse projeto de lei é um projeto que autoriza uma abertura de crédito suplementar, dotações onde o prefeito lá atrás fez um orçamento e esse orçamento acaba tendo que ter alguns ajustes, tá? E para ter esses ajustes, quando passa de um percentual, se não me falha a memória, de 20% do orçamento, tem que passar pela Câmara para a gente poder autorizar. Nunca foi negado esse tipo de coisa. Como o nobre vereador Ribeirão comentou, a parte da execução do dinheiro, das obras, é sempre feita pelo prefeito. Tem gente que compara o problema da cidade e atribui ao vereador. Mas o vereador não tem poder para tapar buraco. O vereador só tem o poder de fiscalizar, cobrar, pedir, fazer requerimentos. Os que gostam de viajar e ir atrás de emenda, a gente até parabeniza, vão atrás dos seus deputados para conseguir as emendas. Parabenizo aqui até a emenda que veio para a Santa Casa, uma emenda realmente importante para a melhoria da ala do SUS. Isso tem que ser parabenizado. O que me assusta, presidente, é que nessa reunião não foi falado isso de hoje. Só foi falado das dificuldades. E alguns questionamentos foram feitos para o prefeito sobre o orçamento, como estava sendo feito o orçamento. Que ele pudesse abrir para a gente os números, porque ele falando não traz nenhuma bagagem relacionada a números. Fala só que está pagando mais precatório, fala só que está gastando mais, fala só que está recebendo menos, mas não vem com números para exemplificar. Eu acho que quando a gente fala da parte administrativa, é importante se embasar relacionado aos números, presidente. Então, aqui, é uma suplementação de 12 milhões. É a primeira vez que eu vejo uma suplementação desse valor. Como sou novo aqui nessa casa, pode ser por isso. Porém, realmente é de assustar, porque se está fazendo esses ajustes agora, e pelo que o próprio prefeito comentou na sala, que o próprio Rui fazia Ctrl+C, Ctrl+V, e eu acho que outros vereadores ouviram isso também. A hora que eu questionei a Mauri, por que tinha 900 mil reais no orçamento da Secretaria Jurídica para gastar com pessoa jurídica, PJ, se a própria Secretaria Jurídica não tem essa prerrogativa de contratar advogados para poder advogarem para elas. A única coisa que você pode contratar é uma consultoria. Mas no valor de 900 mil reais, perguntei para o prefeito se isso estava certo. E se estivesse errado, que já corrigisse. Para que mandar o orçamento capenga para essa casa? Para que mandar um orçamento que não fala nada com nada? Onde tenhamos que fazer suplementação orçamentária de 12 milhões e achar que isso é normal. Tá bom, vamos fazer agora, doutora Thelma, ninguém é contra. Mas e para 2019? Tem alguém vendo isso? Tem alguém já olhando no orçamento para ver se realmente ele casa com o plano plurianual que deveria ser respeitado, que é o que manda realmente na cidade, que é o que é feito durante 4 anos? Então, respeitando todo o processo de orçamento,
a lei de diretrizes orçamentárias, que também é a parte também que traz a estratégia do negócio junto com o plano plurianual, o orçamento, que é a execução do plano e da lei orçamentária. Olha que são coisas complexas e não são se discutidas. Será que realmente isso aqui está seguindo alguma coisa? Ô prefeito, ô presidente, estamos chutando a bola para frente e vamos reeconomizar com esse decreto, e vamos dar feriado, vamos dar ponto facultativo, vamos fazer para tentar economizar, para ver como que fecha o ano, para ver qual que vai ser o tamanho do rombo? Você está com dificuldade para pagar fornecedor? Por que não corta os cargos? Por que se criou mais cargos de função estrutural? Por que está usando hora extra para pagar funcionário como reconhecimento? Se pelas minhas contas tem mais de 100 cargos de função estrutural para você reconhecer o funcionário público. Ah, mas está fazendo errado, nós vamos corrigir. 2 anos? Antes cedo do que nunca, antes que algum poeta suba aqui e pegue alguma frase de algum... Antes tarde do que nunca, como dizia Augusto não sei o quê, sei lá quem que eu vou dizer aqui, pega o rodapé do livro e vem ler aqui. Antes tarde do que nunca, o prefeito está acordando e está reconhecendo, Amaury, que ele realmente contratou errado, que ele não podia, que nós vamos verificar realmente que as casas terapêuticas estão dando prejuízo para o nosso município, e tenho que reconhecer que o senhor falou isso lá atrás, e eu fui contra, achando que não. Temos que reconhecer que o prefeito realmente está preocupado com a administração, e o vereador sobe aqui e fala que a gente está querendo vender, que a cidade está feia. E eu não quero vender nada. É que eu não consigo andar na rua sem ser cobrado. Não consigo. Eu estou até, como fala, evitando alguns lugares, porque quando eu vou em algum lugar público, é notório, as pessoas me param e me perguntam o que está acontecendo. E eu não consigo ver a casualidade dos acontecimentos aqui como sendo normal. Eu não consigo entender o decreto que o prefeito vai dar no final do ano, agora, para fechar a prefeitura, e falar que a prefeitura, que a cidade vai ficar bonita, que vai ter gente para cortar, vai ter gente para cuidar das praças, que as praças vão estar bonitas, porque elas não estão bonitas. Gostaria muito que estivesse. Não estamos aqui para vender algo ruim, como falamos na própria reunião, que a gente não quer o mal do prefeito. Como falei para o próprio Walter, quando fui questionado e falei para ele, se o senhor tiver uma reunião com o prefeito, senta com ele, presidente, por favor, até pedir essa bondade, e fala para ele mandar o projeto lá da venda do terreno, mas manda ele fazer os ajustes que foram apontados aqui pelo Amaury, pelo Charles, pelo próprio Ribeirão, e tenho certeza que esse projeto nós não estaríamos aqui discutindo urgência nele, porque a gente quer realmente que o prefeito pague as contas. A gente sabe que está difícil. Mas, prefeito, se você já sabe que está difícil, se você já sabe que o orçamento não está bem sendo feito, por que você não aproveitou esses 2 dias que você fechou e fez um planejamento? Aí eu vi fotos de pessoas tirando, a Secretaria da Saúde está fazendo planejamento. Para que fechar a secretaria? Se 60% do valor do que a gente gasta hoje é folha de pagamento, e nós somos prestadores de serviço, e quando você não presta serviço para a cidade, só acumula. Não é que o buraco ele some, não é que o mato ele morre, ele começa a crescer, ele morre. Não, então vamos ficar 2 dias aqui, o mato vai morrer lá. Não é porque a lâmpada vai ser trocada, não é porque aquele paciente que está passando pelo controle no PSF vai ter um atendimento ou a pressão dele vai sarar. Questionamos, presidente, nessa questão desse decreto, que o senhor me deu uma cópia, ainda bem que o senhor me deu uma cópia, não sei se os outros vereadores receberam, o que seria essencial. Porque essencial para mim é PSF e Unidade Básica de Atendimento trabalhando. Isso para mim é essencial. O próprio prefeito falando, alguns números, eu falei, prefeito, mas vamos falar em números, vamos tirar o vocabulário
da palavra e vamos colocar números. O quanto o senhor aumentou, o quanto diminuiu a sua receita, aonde o senhor está gastando mais? E essas perguntas eu vou fazer por escrito, conforme me foi pedido. Ainda vou deixar cair algumas lágrimas no papel para que a pessoa, né, se sensibilize para responder, talvez, sabe? Borradinho assim, sabe? Vou deixar cair uma lágrima assim. Se sensibilize para a hora de entrar numa reunião, que ele entre com números. Se ele está pagando mais precatórios, traga os números. Ó, 2015 e 2016 pagou tanto de precatórios. 2017 e 2018 pagou 5 vezes mais. Pagou 6 vezes mais. Fale da dívida ativa, que em 2015 e 2016 recebeu tanto, e esse ano recebeu tanto. Mostre os números para a gente. Nós não estamos aqui só para ouvir, nós estamos aqui para ver números. Porque é assim que se administra a maior empresa do nosso município. É com números, presidente. É com números que a gente realmente sabe se realmente a gente está indo para a direção certa ou não. E o que me mostra, pelos números que eu estou acompanhando, o que me mostra quando eu tenho que votar em urgência uma suplementação de 12 milhões, com urgência, porque senão é capaz de pessoas ficarem sem salário, sem receber, que realmente aquilo que eu falo sobre planejamento está faltando. Volto a palavra, meu voto é favorável, infelizmente. Projeto número 61/2018, de autoria do prefeito municipal, continua em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Com o voto contra o vereador Charles, o projeto está aprovado. Não havendo mais expediente a ser analisado na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Pela palavra, vereador Charles. Senhor presidente, mais uma vez, como eu já fiz as saudações, eu vou direto ao assunto. Pontuar alguns assuntos que foram falados aqui na tribuna. Só para a população não imaginar que nós estamos aqui criando dificuldades ou querendo que vender que Tupã esteja ruim. Não é isso. Nós não estamos aqui querendo que Tupã... Pelo contrário, nós estamos aqui cobrando para que a melhora da nossa cidade possa ser realmente executada. E dizer que Tupã está ruim não precisa dizer. É só caminhar pela cidade. Como eu já disse, eu caminho demais por Tupã. E nós estamos vendo o mato tomando... Eu tive essa semana passada na casa do garoto, e algo que eu estava saindo, eu estava de bermuda e camiseta cavada, estava um dia muito quente, e uma cidadã demorou para me reconhecer, mas quando ela me reconheceu, ela começou a acenar no meio da rua e veio até mim. Ah, Charles, eu não estava te reconhecendo, mas que bom que é você. E me apontou um terreno que tem à frente da casa do garoto, que o mato cobre uma pessoa de 1,5 m. Então, o mato tem mais de 1,5 m de altura. Ela falou, Charles, está saindo escorpião daqui. Chamamos a prefeitura veio, limpou a guia, jogou o mato para dentro do terreno e não carregou o mato. O secretário de Meio Ambiente está aqui, poderia até depois me falar por que isso foi feito. E é particular. Então, existem meios legais da prefeitura limpar e cobrar a poda do cidadão, dono do terreno, que não está efetivamente cumprindo a legislação. O terreno é baldio, não tem sequer calçada pavimentada, e isso também é obrigação do munícipe manter o terreno limpo e com calçamento. E a prefeitura tem como cobrar isso, tem como fiscalizar. Então, assim, é a população que nos clama, é a população que está reclamando do mau atendimento na saúde. Eu até fiquei impressionado, Walter, a sua neta ser atendida na Santa Casa, porque dia atrás chegou um rapaz com fratura exposta e eles negaram o atendimento, dizendo que só atenderiam casos de urgência e emergência trazidos pelo Corpo de Bombeiros. O rapaz teve que ligar para a ambulância teve que se deslocar até a Santa Casa, botar o cara dentro da maca, depois entrar com ele na Santa Casa. Aí sim foi atendido.
Então, chega com a criança na mão, é até estranho ter atendido, mas que bom, tomara que toda a população também seja atendida assim, né? Vamos lá fazer uma visitinha também, levar a TV Câmara e ver se realmente isso está acontecendo com a população toda, né? Falar que as cidades estão passando por dificuldade, isso não é segredo para ninguém. Todas as cidades estão passando por dificuldade. Mas o prefeito, ele quis pegar na mão da esposa. Ninguém obrigou. Está com a prefeitura, né? E a viúva veio, né, veio de outra administração, avalia. Ó, a prefeitura não está... Não, eu não... O Paulo Henrique falou esse dia para trás, falou, Charles, só louco para ser prefeito do PAN. Eu não quero. Porque eu sei o estado que ela está. Você pegar, vai ser osso duro de roer. Então, a pessoa tem que avaliar. Deixar-se enebriar pelas condições políticas, né, pelo clamor da população, por diferença, por novidade, por renovação, é fácil. O duro é manter a coerência do discurso que teve para se eleger. Hoje, o prefeito falou na reunião que é difícil tirar vícios. Então, reconhece que tem. A gente precisa, então, colocar em quarentena a prefeitura para tirar do vício, interná-la numa clínica especializada, com a ajuda de todos os vereadores, da população. Tenho absoluta certeza que, se o Ricardo tivesse mantido o discurso que usou para se eleger, não criando cargos comissionados, não distribuindo cargo nem secretaria para vereadores, a troco de apoio, eu tenho certeza absoluta que a situação do município seria melhor? Seria perfeita? Não, não seria perfeita, mas seria melhor. E mais, a população estaria do seu lado. Porque manteve a coerência de discurso. Por pior que tivesse a situação, mas manteve o que falou em campanha. É meu prefeito, votei nele, ele falou, cumpriu aquilo que falou. Agora não vem reclamar que a situação está ruim. E quando entrou na obra da praça para fazer, chamou a responsabilidade para si. A obra estava lá. Chamasse então o Ministério Público, o Tribunal de Contas, vamos avaliar a que pé está essa obra. Se estiver ruim, não põe nem a mão. Chama as autoridades e vamos atrás do responsável. Botou a mão. Agora a responsabilidade também é dele. Então não vem falar que a obra estava lá porque a outra administração deixou assim. Tivesse avaliado, chamado o Ministério Público, fizesse um laudo técnico, levasse a quem precisa de fato. E não pôr a mão. Mas pôs. Agora a responsabilidade é dele. Agora, eu vi hoje aqui no Jornal Diário que vão levar o Natal de Luz para a Praça Caveira, lá do estádio. O evento não acontecerá mais na Praça da Bandeira. As atrações natalinas serão todas transferidas para a Praça do Estádio. Cuidado, porque do jeito que está, pode acontecer um acidente. A água desce pelas paredes e faz poça no chão. Se, de repente, liga um aparelho elétrico, bom, a gente não sabe, tudo pode acontecer. Então, eu peço até encarecidamente para o prefeito, os artesãos da Praça da Bandeira estão se preparando para receber o Natal de Luz. É um período em que eles fazem venda. Agora vai levar para a praça aqui está na matéria, para dar uma finalidade para a praça. Não planejou? Qual seria a finalidade dessa praça? Bom, a finalidade de toda a praça, né? Atender o público, receber as famílias, né? Cachorro-quente e tal. Inclusive, existe uma lei municipal que proíbe a instalação de trailer de lanche na rua. O trailer pode chegar, vender e se retirar. Os trailers estão ficando em frente à praça, dias e dias. Vamos rever isso aí. Existe lei municipal. Por isso que o Macarrão, o Branco Lanches, o 1900, teve que tirar o seu aparato e construir prédio para poder trabalhar. Então, a lei funciona para todos, né? Não vamos fingir que não existe a lei e criar coisa nova. E falar um pouquinho desse decreto que decretou esses 2 pontos facultativos, só para a população entender.
O vereador Ribeirão, até possivelmente Vossa Excelência vai falar, ele mostrou a lei que cria o Dia Municipal da Consciência Negra. Mas não é feriado. E ali estabelece as ações que a prefeitura pode fazer, que o executivo pode fazer para comemorar esse dia. E é um dia justo. O vereador Meirelles tentou criar um novo feriado, mas é que a legislação federal impede que Tupã tenha outro feriado. Então não pode, já tem um limite máximo permitido por lei. Tanto é que nós conversamos, a lei nem acabou, nem impetrando aqui. Então não pode ter feriado nesse dia. Mas existe o dia de comemoração, inclusive o dia 14 é o dia de Zumbi. Também é comemorado, enfim. Mas as ações específicas da lei foram usadas como justificativa para a decretação desse ponto facultativo. Então, o prefeito realmente tem o poder discricionário de dar o ponto facultativo. Só que a gente já ouviu falar que no final do ano, de 22 de dezembro a 2 de janeiro, também vai ser ponto facultativo. Eu já vou até alertar o executivo e deixo aqui o meu pedido para não fazer isso. Porque nós já conversamos com o Ministério Público, embora seja poder discricionário, causa um prejuízo enorme para a população. E nós estamos aqui para fiscalizar o executivo para que isso não aconteça. Para que a Tereza não precise vir aqui de novo falar, para que os munícipes não nos parem na rua, não nos mandem. Enquanto a sessão acontece, eu não sei Vossas Excelências, mas eu recebo diversas mensagens de fatos. Charles, fala isso na tribuna, fala aqui, ó, minha filha não foi atendida, olha aqui. Mandaram um vídeo de um cidadão aqui na UPA, que foi até o posto, não sabia que as UBS estavam fechadas, e viu lá, com a filha doente, e ele é da zona rural. Ele veio a pé, trazendo a criança no colo, chegou na UBS e estava fechada, ele teve que atravessar a cidade para vir na UPA. E ele fez um depoimento, está no vídeo, me mandaram agora. Então, não estou criando, né, uma Tupã ruim, para ter discurso para vir à tribuna, bater no prefeito. Não é isso. Eu estou aqui ajudando o executivo, trazendo os fatos. Agora, não adianta vir aqui e ficar falando de florzinha, enquanto tem gente passando fome, os buracos estão abertos, os matos estão crescendo, as coisas estão... E não sou eu que estou, mais uma vez, pintando uma Tupã ruim. Tupã está ruim. A infraestrutura não está de acordo. Então, Excelência, só para terminar, eu preciso pedir para o Executivo não levar todo o aparato do Natal de Luz para a praça, lá na avenida. Pense nesses artesãos que ficam aqui o ano todo, amparando os visitantes que vêm de fora. Faça as apresentações aqui também, pode dividir, não precisa fazer todos os dias aqui. Estou falando isso em nome de artesãos que também já entraram em contato comigo hoje, através do WhatsApp. Respeite o trabalho do artesão, porque elas podem até se dirigir à praça lá da Tamoios, mas o quiosque já foi todo decorado. Se passar aqui na Praça da Bandeira, os senhores vão ver. O Natal de Luz tem mais de 10 anos que acontece na Praça da Bandeira. Vamos inventar a roda? Ouve a população. Era só, senhor presidente. Solicito. A palavra está em explicação, pessoal. Ninguém pela palavra, vereador Ribeirão. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez na tribuna, já cumprimentei a todos. Vou falar inicialmente da reunião de hoje com o prefeito e o secretário do prefeito. Primeiro, para dizer que a democracia se faz dessa forma mesmo. Aqui estão os representantes da população e o executivo tem que fazer esse tipo de trabalho permanentemente, não só na hora que está ruim, sempre. Tem um projeto para decidir, tem um projeto para fazer o desenvolvimento do município, tem um projeto de interesse da população, chame os vereadores, discuta e ouça o que os representantes do povo têm a dizer, acrescentar e a melhorar. Então, primeiro eu quero parabenizar que essa postura, conforme disse hoje na reunião,
Será que se tivesse tudo perfeito, nós iríamos participar dessa reunião? Não. A reunião é porque a cidade está em dificuldade financeira. Então, eu parabenizo, mas que seja isso feito permanentemente. Porque essa é a forma dos 17 homens eleitos pelo povo discutir os problemas do município. Então, dessa forma, nós podemos melhorar ideias. Por que tem 15 vereadores? Porque o Ribeirão não é dono da razão, porque o Eliezer não é, porque o pastor não é, desculpa, o capitão não é, o Ninho não é. Por quê? São pessoas representando a população e cada um pensa de um jeito, de repente o meu pensamento não é o correto, o colega contribui, e aí nós podemos contribuir e fazer o que é melhor para a cidade. Então, primeiramente, eu quero parabenizar. Depois eu quero dizer aquilo que já foi dito aqui, mas para deixar muito claro, porque eu disse isso hoje na reunião, que essa reunião não seja feita para dizer assim, olha, reunimos vereadores e eles estão de acordo, porque não foi esse o intuito da reunião, o intuito foi discutir, porque tem essa mania, nós fizemos uma audiência pública e o povo disse que está certo, mas o povo não foi, certo? Nesse caso nós viemos em 13 vereadores da reunião, e nós ouvimos e pudemos nos manifestar democraticamente, como é a democracia. E eu fui claro, prefeito. Vou dizer aqui, vários vereadores falaram, mas eu vou dizer o que falei. Um prefeito não precisa de dizer que vai fazer um decreto para cortar hora extra. Ele não precisa. Isso é atribuição dele. Ele que decide, como qualquer patrão, se eu preciso de alguém trabalhar além do horário. Então, ele não precisa de fazer um decreto para isso. Porque, senão, como é que vai funcionar? O dia a dia da prefeitura. E o cara que precisou de fazer hora extra? Se ele fizer um decreto que não pode fazer hora extra, ninguém vai poder fazer hora extra. Agora, entendi aqui que ele vai cortar a hora extra de quem não precisa fazer. E aí, é pior ainda. De qualquer forma, ele não precisa de fazer um decreto, como disse que vai publicar quarta-feira. E disse isso hoje na reunião. Ele não precisa de um decreto para proibir os carros de rodar depois das 18 horas desnecessariamente, ou de domingo ou de feriado. Isso é obrigação. Porque nas empresas privadas tem controle de quilometragem. Parou de trabalhar, vai para a garagem. Até os ônibus é assim. Agora, então a prefeitura está precisando de alguém que mande fazer isso, não precisa de decreto para isso. Suspender a gratificação de função, também não precisa de decreto. Ele deu gratificação porque quis e pode tirar quando quiser, atribuição do prefeito. Então, são algumas coisas desnecessárias. Controle de uso de telefone. Precisa de decreto para controlar o uso de telefone? Não precisa. Precisa de regulamento. Diferente. A Câmara tem um regulamento. O vereador, se quiser fazer uma ligação para fora do Estado, tem que ter autorização da liderança. E vai assinar os dois, que aquilo lá está sendo feito para alguma coisa de interesse do município. Então, ele precisa de controle, não precisa de decreto. Então, tudo que eu vi aqui precisa de decreto. Eu pude me manifestar e dar opinião quando, por exemplo, diz que vai fechar a prefeitura, não sei se é dia 20 ou 21, e vai abrir só no ano seguinte. E vai fechar as creches. Aí eu disse, prefeito, eu não concordo com isso. E vou dizer aqui o que os vereadores presentes ouviram, porque eu não tenho que falar lá ou aqui, eu tenho que falar lá e aqui é a mesma coisa. Que era muito mais cômodo para um prefeito dar feriado para quem não precisa trabalhar. Por que ele vai decretar ponto facultativo, o cara ir para casa e receber o dinheiro público sem trabalhar? O povo não vai ter o serviço? Então, eu me manifestei para contribuir. Prefeito, faz o máximo de férias para quem puder sair de férias e dê o serviço necessário para a população com a menor gente possível. E dei o exemplo da minha empresa. Minha empresa, dia 20, entra de férias, funcionário não trabalha. Por que não trabalha? Porque é um período que não tem produção, para que eu vou deixar lá? Eu estou falando de uma empresa pequenininha, eu falo de uma grande. O que as montadoras faz? Parou de vender carro? Férias coletivas. Ele não dá ponto faculdade, manda para casa para dar férias. Então, nós sugerimos que ele fizesse isso e não deixasse, conforme disse o Paulo Henrique, o fim de ano, que os visitantes, amigos nossos, parentes, vêm para Tupã e a cidade não tem ninguém trabalhando no poder público. Ou, quando eu digo ninguém, a sua grande maioria, é lógico que não pode fechar tudo, mas é lógico que pode fazer, opa, eu vou dar férias para 40% e botar 60% trabalhando, já que, 60% trabalha melhor do que nada, que vai dar ponto facultativo para todo mundo.
E falei também que sou contra fechar as creches. Por que eu sou contra? Nós vamos deixar uma aberta. Alguém vai ser beneficiado, os outros vão ser prejudicados? Foi uma luta para fazer as creches, abrir 12 horas por dia e também abrir nas férias. Por quê? Porque a mãe que tem filho trabalha. Então, não é férias só por causa da escola, até porque da creche a mãe leva porque ela trabalha. Porque se ela não estiver trabalhando, não pode levar para a creche. Pelo menos é regra. Então, para que fechar as creches? Isso, que economia que vai dar isso? Vai fechar a creche, os funcionários vão para casa ganhar em casa. E a mãe fica sem o serviço? Então, eu disse, as empresas vendem produto. A prefeitura presta serviço com dinheiro público. Então, você tem que fazer isso a benefício da população. E qual é a justificativa? 15% de economia. Eu pensei, mas de onde tirar essa economia? Se os funcionários vão receber do mesmo jeito. As lâmpadas vão queimar, como queima sempre, que é manutenção. A roçada vai ter que pagar para alguém fazer, senão vai depois ficar mais caro. Então, essa economia, eu não sei de onde tirar, porque o salário vai ser o mesmo. Não tem diferença. A menos que estejam pagando hora extra, além do que não pode, fora da lei, aí tem que cortar mesmo, é função do prefeito. Então, acho que essa reunião, a meu ver, foi colocada para chamar os vereadores para dar informação do que vai fazer, para dizer, olha, os vereadores estão de acordo. Eu não estou de acordo, hein? Porque para um gestor tomar essas atitudes aqui, ele não precisa de decreto. Ele pode fazer. E eu disse isso hoje para o prefeito, junto com os vereadores. Agora, que o prefeito tem que economizar, é natural que ele tenha que economizar. E dei sugestão. Abriu-se uma concorrência para gastar 900 mil para monitoramento de câmaras. Uai, você está precisando economizar, como é que vai gastar 900 mil? Aí o prefeito me disse, não, peraí, foi feito, mas eu não contratei ainda. Falei, então cancela. Isso é economia, para quê? Mas é importante. Mas no momento você não tem dinheiro, é como na casa da gente, não tem dinheiro, você não compra. Pois se está faltando dinheiro, não é para comprar. Então, nossa participação aqui e lá é no sentido de contribuir com a realidade. Nós não estamos aqui para inventar roda. Nós estamos vendo os problemas, tem que ser feito. Mas quero ressaltar o fator positivo. Senhor líder do senhor prefeito, parabéns de convidar os vereadores, mas não traga o prato pronto, não. Traga para nós discutir o prato antes. Por exemplo, eu não poderia estar aqui discutindo isso se tivesse vindo com um prato para nós discutirmos, inserir. A informação o decreto está pronto para publicar quarta. Espera aí. Mas eu dei algumas ideias. Vamos ver se vai ter ideia lá. Vamos ver se vai ter. Porque as ideias foram dadas por mim e por outros vereadores. A respeito de obras paradas, eu nem vou falar mais isso, porque, gente, essa história é antiga demais. Todo município tem obra parada e todo prefeito tem que fazer. A respeito de dívida que um prefeito deixou para o outro, você já viu alguém dizer que um prefeito não deixou dívida para o outro? Agora, não pode, depois de 2 anos, estar discutindo os 10 mil que ficou de dívida de um orçamento de 170, 180, 160, é muito pouco. Se um cidadão tem 10 mil de dívida e vai ter 170 mil de arrecadação, ele praticamente não deve nada. Agora, não estou justificando, não, o certo é não dever nada mesmo. Mas não pode ficar justificando isso a vida inteira. Senão, o 4º ano de governo vai estar dizendo da dívida que ficou. E quanto vai ficar a dívida desse mês, ou quando fechar esse ano? Vamos ver para comparar. Agora, eu queria, nesses 40 segundos, mandar um recado aqui para o senhor Rodrigo Alexandre Martins, marido da Alessandra, assessora do Evandro Gussi. Eu quero primeiro te agradecer. Você disse que o Evandro Gussi, junto com o Reinaldo Augusto, trouxe mais obra do que eu. Muito obrigado. Eu não sou deputado, eu sou apenas vereador. Agora, lamento o senhor falar que as obras foram mal feitas. O vereador não faz obra, nós só trazemos o dinheiro. Quem faz é a prefeitura. O senhor está muito mal informado e não fica falando na rede, não, porque o senhor vai ter que dar explicação. Muito obrigado. A palavra continua a explicação pessoal. Pela palavra. Eliezer. Pela palavra, vereador Eliezer. Senhor presidente, nobres membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, público que nos acompanha aqui da nossa galeria, amigos, saudar os secretários aqui, o Anderson, em Meio Ambiente, Agricultura, o Moacir, secretário de Governo, que estava aqui, foi embora ainda há pouco, vários amigos aqui. É muito bom ter
a população participando da Câmara, usando aqui também a tribuna livre. Esta casa é uma casa de leis, a casa do povo, e aqui é lugar de discussões. Então, meu boa noite também a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet. Boa noite mais uma vez. Senhor presidente, eu quero falar das minhas indicações. Fiz uma indicação ao senhor prefeito e também ao secretário de obras para que possa ser realizado ali no conjunto Cônego Eduardo Rebouças, Fonseca Agudo, no conjunto habitacional, para que seja feito ali, essa rua aqui, senhor presidente, é a rua Radialista Armando Fonseca Agudo. É aquela rua do lado da incubadora de empresas. Esta rua tem um problema sério, que ela é uma rua longa, ela começa ali na incubadora de empresas e ela vai morrer, vamos dizer assim, lá na Igreja Ágape. É uma rua comprida, é uma rua que tem dois problemas nesta rua. Primeiro é a velocidade dos carros, por isso nós estamos pedindo em parceria também, agradecer o vereador Renan Pontelli, estamos fazendo essa indicação juntos para que possa ser colocado ali um redutor de velocidade, porque ela dá mais ou menos, eu acredito que 1 quilômetro de rua, descida, sem nenhum redutor de velocidade. Então, esse é o maior problema, que ali tem um fluxo muito grande no horário de pico, principalmente. E outro problema, que eu também fiz uma outra indicação, com relação ao calçamento das vias públicas. Muitos terrenos particulares não têm calçada. E essa rua Radialista é o mesmo problema. As pessoas andam no meio da rua, porque não tem calçada. Porque o mato tomou conta ali. E terrenos particulares. E outro dia eu passei lá, a prefeitura estava fazendo a limpeza, mas não tem calçada. Então as pessoas têm que andar no meio da rua, numa rua que é muito movimentada. Então, por isso, nós estamos pedindo ao prefeito, juntamente com o secretário da pasta, para que cobre desses proprietários de terrenos particulares, para que faça o calçamento dos mesmos, para que os pedestres possam transitar em cima da calçada, e não no meio da rua, como é o caso dessa rua aqui. Então, nós estamos aí fazendo essas duas indicações, pedindo redutor de velocidade para esta rua, Radialista Armando Fonseca Agudo, ali no conjunto habitacional Cônego Eduardo Rebouças, de Carvalho, na altura do número 800 a 910. E também pedindo aí para que a prefeitura cobre desses proprietários para que possa tomar providência e fazer calçada nesses terrenos, em toda a cidade. E eu gostaria também, senhor presidente, de falar um pouco sobre o Dia da Consciência Negra, que é amanhã. A consciência negra é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmos. Também representa a luta dos negros contra a descriminalização racial e pela igualdade social. O Dia da Consciência Negra é comemorado em todo o território nacional. Essa data foi escolhida por ter sido o dia da morte do líder negro Zumbi, que lutou contra a escravidão no Nordeste. A celebração relembra a importância de refletir sobre a posição dos negros na sociedade. Afinal, as gerações de afrodescendentes que sucederam à época da escravidão sofreram diversos níveis de preconceito. A data foi estabelecida pelo projeto de lei número 10.639, no dia 9 de janeiro de 2003. No entanto, somente em 2011 a lei foi sancionada. Lei 12.500
519/2011. Então, essa lei ela foi sancionada só em 2011 pela presidente Dilma Rousseff. Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui o nosso reconhecimento a todos os afrodescendentes, reconhecendo a luta desse povo. A maioria dos brasileiros tem sangue negro e sabemos da luta, e então nós não podemos deixar passar em branco sem parabenizar e sem reconhecer a luta e a importância desse povo, dos afrodescendentes, para a nossa nação brasileira. E dizer também, senhor presidente, que hoje é dia da bandeira, né? Hoje é dia da bandeira, uma data cívica, né, capitão? E nós não podemos deixar passar em branco, né? Nós precisamos ser mais patriotas, né? Eu acredito e espero que os professores tenham falado sobre isso nas escolas hoje, tenha cantado o hino da bandeira, porque cada dia que passa nós ficamos menos patriota, nós nos lembramos menos, então não podemos deixar de lembrar, né, do Dia da Bandeira, não podemos nos esquecer do patriotismo, de falar da nossa nação, de defendermos a nossa nação, de falar das nossas forças armadas. Nós precisamos ser apaixonados pela nossa nação. Eu estive em Israel, senhor presidente, e uma coisa me chamou a atenção. Quando você vai em Israel, para todos os lados que você olha, você vê uma bandeira de Israel hasteada. Isso me chamou a atenção lá. Patriotismo, Meirelles. Patriotismo daquele povo. Todos os lugares que você olha, você vê uma bandeira do Brasil hasteada. Então, eu acho que nós precisamos ser mais patriota, amar mais a nossa nação brasileira, amar mais a nossa cidade, lutar pelo bem da nossa cidade, cobrar. Nós temos que cobrar. Precisamos cobrar mesmo, a população precisa cobrar, os vereadores precisam cobrar, nós precisamos participar, né? E sobre esse decreto, eu acho que tem dias que acaba sendo dias facultativos mesmo, isso é normal, acontece em todos os lugares, acontece no Brasil inteiro, de emendar um feriado para ser um dia facultativo. Então, eu também sou contra da forma como foi feita no nosso município, tantos dias parado no nosso município, eu também sou contra. Também sou contra tantos dias parado o município, porque nós precisamos atender a população. Agora, uma coisa nós precisamos entender, o prefeito, ele tem a autoridade e a autonomia para fazer aquilo que ele acha que ele tem que fazer. Eu acho que ele reuniu a equipe dele, a assessoria dele, e decidiram que seria bom, que ia economizar, deve ter sido feito as contas, né? Agora, a população vai dar o feedback, os vereadores estão aqui como a voz do povo, falando o que o povo está falando, reclamando. Então, o prefeito ele tem que ver agora se isso foi benéfico, se foi prejudicial, para que ele possa tomar decisões futuras. Agora, o prefeito ele faz aquilo que ele tem autonomia para fazer, né? Agora, o que eu percebo é que tem vereadores e tem pessoas que querem mandar mais do que o prefeito, quer falar o que o prefeito tem que fazer e o que o prefeito não tem que fazer. Eu acho que aquilo que é a autonomia do prefeito fazer, eu acho que ele toma a decisão, ele vai fazer. Agora, o prejuízo, se vai ter prejuízo, esse prejuízo é dele, ele vai ter que responder por isso. Agora, eu percebo que tem muitas pessoas que quer mandar mais do que o prefeito, falar o que o prefeito tem que fazer, qualquer coisinha leva no Ministério Público, não pode fazer isso, eu não quero que você faça isso, você não pode fazer aquilo. Então, a nossa função aqui é fiscalizar, a nossa função aqui, como vereadores, é fazer o nosso papel de ver o que está... Obrigado, senhor presidente. De ver o que está certo e o que não está certo. Mas eu percebo que tem muitas pessoas que querem até
falar o que o prefeito tem que fazer, o que o prefeito não tem que fazer. Eu acho que aquilo que é a autonomia dele, a responsabilidade é dele, a população vai dar o feedback, e é ele que tem que responder por aquilo que ele acha que ele tem autoridade ou não para fazer. Então, é só isso, senhor presidente. Deixar aqui a minha posição. Eu também sou contra tantos dias parado, mas o prefeito que decide aquilo que ele tem que fazer e aquilo que ele tem autonomia para fazer. A palavra continua em explicação, pessoal. Pela palavra, o vereador Tiago Matias. Senhor presidente, membros da mesa, nobres amigos vereadores, população que nos prestigia aqui na galeria, também o pessoal que nos acompanha pela TV Câmara e também através da internet, na live da TV Câmara. Um instrumento muito importante, está inovando sempre, cada vez mais a Câmara tendo fácil acesso da população. Senhor presidente, em meio a tantas turbulências, eu venho aqui trazer uma notícia excelente, uma notícia fruto do nosso trabalho, coisa que há meses a gente vem trabalhando aí nos bastidores, junto ao governo, também com o apoio do vereador Alexandre Scombate. Quero cumprimentar aqui o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Anderson, grande parceiro nosso, faz um excelente trabalho, mostrando que às vezes não precisa ter tanta experiência na área política para poder comandar uma pasta tão complexa e importante. Às vezes é preciso ter liderança, e você tem, junto aos seus funcionários, que estão todos de parabéns. Todos, sem exceção, fazem um grande trabalho. Então, trago a notícia aqui que o SIM, é o selo de inspeção municipal, finalmente está liberado. O que é o SIM? O SIM é um selo que libera, que dá autenticidade para o pequeno produtor rural poder comercializar seus produtos. O queijo, a linguiça, diversos produtos, mel. Então, várias pessoas, há 6 anos que isso estava parado. Pessoas sem poder trabalhar, comercializar seus produtos, pequenos produtores rurais, que a gente tem muito aqui na nossa região de Tupã, estavam querendo a volta do SIM. E foi retomado esse serviço pelo prefeito Ricardo Raimundo e pelo nosso secretário de Agricultura e Meio Ambiente, fruto do nosso trabalho árduo. Não foi fácil, né, Alexandre? Mas a gente conseguiu a volta do SIM, que vai beneficiar e muito, movimentar, fomentar a economia local. Esses diversos produtores vão poder comercializar seus produtos, sustentar suas famílias, o que fazia muita falta, a gente ouvia muita reclamação. Então, uma notícia boa, que a população merece, e eu fico muito feliz de dar essa contribuição para Tupã. E é isso que fica, o nosso legado é isso aí, é poder ajudar as pessoas. Às vezes a gente não consegue fazer tudo, mas o pouco que a gente faz é muito gratificante saber que famílias, que produtores vão poder estar trabalhando lá, produzindo seu mel, sua linguiça, um doce de leite, e poder comercializar esses produtos nas padarias, nos mini mercados, nos supermercados. É muito legal a gente dar esse tipo de contribuição para a cidade, gerando imposto, gerando renda, gerando economia para o município. Então, fica aqui o nosso parabéns para o prefeito, parabéns ao secretário. Cede uma parte, por favor. Claro. Só também, além de parabenizar o Anderson, o dia lá que voltou sim, eu estava na sala também, parabenizar o Pavão, veterinário, que está na saúde e está fazendo o serviço junto com o Anderson lá no meio ambiente. Então, parabéns também para o Pavão. Parabéns a todos que contribuíram para essa conquista, Renan. Tem total razão, parabéns para o Pavão, veterinário da prefeitura. Tem um amplo conhecimento na área, vai estar responsável por estar emitindo esse sim. Então, pequenas coisas que contribuem no dia a dia, que lá no fim, na soma, é grande. Então, a gente fica feliz de poder contribuir com a nossa cidade e poder ajudar a população, ajudar esses produtores. Então, é só isso que eu queria falar hoje aqui, dar essa excelente notícia.
e agradecer a todos pela parceria, agradecer o prefeito, secretários, agradecer os vereadores, parceiros, em sua maioria, se não todos. A gente diverge de algumas coisas, mas os embates, os debates são para a gente poder caminhar numa linha só, visando uma Tupã melhor para todos. Então, muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. A palavra continua em explicação pessoal. Pela palavra, Capitão Neves. Senhor presidente, secretário, vereadores, público que nos assiste no nosso plenário, pelos meios midiáticos, pelo Facebook. Bem, realmente hoje, o Dia da Bandeira, parabenizar aqui o nosso pastor Eliezer, 19 de novembro, Dia da Bandeira, né? Hoje, meio-dia, se faz o hasteamento da bandeira, que se incinera as bandeiras inservíveis. É isso que nós precisamos denotar mais patriotismo, né? Acho que hoje, inclusive, com a reunião que nós tivemos aqui, eu achei muito salutar a reunião, parabenizar o vereador, todos os vereadores, principalmente o vereador Amauri, pela excelente ideia que passou, que vai ser levado em consideração para que o decreto seja revisto com a finalidade de fazer aquilo que é a diferença. Às vezes a gente fica ouvindo aqui o decreto, né, mas antigamente tinha meio expediente aqui, os vereadores deviam ser contra também, mesmo assim era meio expediente, né? E até com um pouquinho, como o pastor fala, às vezes a gente reclama, fala, mas, infelizmente, a gente não tem o poder de determinar as coisas, tem que seguir as orientações do nosso executivo. Então, a finalidade é fazer com que tudo ocorra bem, parabenizar o prefeito pela realização da reunião, espero que seja feita mais, para que possa os vereadores participarem, representar mais, ao ser sondado na rua, poder responder com um pouco mais de propriedade, né? Então, parabenizar o prefeito Ricardo Raimundo por ter a iniciativa de fazer essa reunião e ouvir as opiniões de todos, né? Deve ter penado um pouco, porque já foi vereador, ouvindo coisas que ele deve ter falado como vereador, e agora tem que ouvir de vereador, mas tem que fazer como prefeito, é complicado, né? Mas parabenizar a todos por estarem aqui, independente de... Eu sei que algum gosta de saber a pauta, fui eu que falei até para o Paulo Henrique, mas... a gente sabia com a finalidade de participar, né, mas foi muito bom a participação. Tá? Esse final de semana nós tivemos participando... Só um momento, vereador. O senhor concede uma parte? Opa. Só para ficar claro que a gente não ficou bravo pela reunião. A gente só questionei porque o senhor sabia que era uma reunião para falar de financeiros, de números, né, da prefeitura, e que os vereadores, eu, Ribeirão, Amauri, Charles, questionamos, e o próprio vereador falou que era uma reunião geral, sem dar o assunto e a pauta da reunião. Obrigado. Sem apimentar, eu vou ter que falar quem foi que me falou o assunto. Quem me falou foi o presidente da Câmara, o Walter Morim, que me disse, vai ter reunião de novo, não foi nem o Meirelles. Eu quero deixar bem claro, só para poder ser bem leal e transparente naquilo que me passaram, né? E aí ele me ligou e eu falei assim, mas o que é esse negócio aí? Eu perguntei para ele, conversando com Walter. Mas tudo bem. Foi, é passado, né? Na próxima, quando eu souber, eu vou ligar, mandar no WhatsApp. Bem, durante esse final de semana nós tivemos aqui uma participação no Todo Pet, a edição 2018, vamos ver as fotos do Todo Pet. Foi um evento que foi feito na Chácara Xandai. Teve algum problema de denúncia, ficamos aí uma sexta, sábado com o prefeito, tentando fazer com que o evento fosse realizado, e na oportunidade podemos fazer esse evento, que houve para ajudar o Interact, o Rotaract que participaram, a ONG Arte Vidas, que a dona Antônia tinha vindo aqui na segunda-feira. Então, apesar de tudo, foi feito um trabalho e nós fizemos um ponto de vista, estivemos lá participando, colaborando com o evento, não só tirando foto, fazendo as coisas, batalhando para que o evento acontecesse. Então, foi feito um acerto com a Polícia Militar Ambiental, com o fiscal, com a finalidade de fazer com que o vereador, fazendo a sua parte, fazer com que as coisas aconteçam em prol do munícipe, né? Então, foi feito aí o final de semana, nós participamos aí, tá? Vamos botar o vídeo agora aí. Também, essa semana, juntamente com o nosso amigo vereador, presidente Walter Moreno e o nosso padre Jurandir, foi realizada a Quermesse Festival de Prêmios, que foi lá no campo da Acerte. Aproveito essa só para que vocês acompanhem o que foi a Quermesse Festival de Prêmios lá realizado no campo da Acerte. Pode passar.
inclusive foi filmado pelo próprio padre Jurandir. Todos os voluntários trabalhando. Foi feito um festival de prêmio, foram vendidos mais de 6.299 números a R$10. Todos os voluntários da São Judas de outras igrejas participaram, realizaram excelentes, parecia até uma Exapit, né? Então a gente parabeniza aqui o padre Jurandir, que é o líder da igreja São Judas, todos os integrantes da paróquia São Judas e todos que participaram direto ou indiretamente, ao público que esteve presente. Primeiramente o nosso presidente Walter Moreno, que deu todo o sustentáculo. Nós vamos entrar em contato com a pessoa, com certeza, e vamos também estar aqui filmando, né? Com certeza. Talvez, então, aí foi um evento, só para que vocês possam saber, foi um evento feito com bastante amor e carinho. Foi surpreendido há 10 anos que a paróquia São Judas não fazia esse tipo de quermesse. Já fez outra, mas não nessa formalidade. E nós não poderíamos deixar de agradecer ao nosso amigo Newton Takahara, que representando todo o quadro da Acerte, cedeu espaço gratuitamente para que fizesse o evento. E quem aqui não fique preocupado se você não está no comprovante, ok? Você não está no comprovante, você vai ter que apresentar para resgatar o prêmio aqui hoje, tem que apresentar. Esse foi um evento que foi feito, contando um evento voltado para a comunidade. Na oportunidade foram sorteados os prêmios, né? Que foi o primeiro lugar, foi uma moto bis, quem ganhou foi a Alessandra S-Passe, com o número 2625. Eu estou falando aqui porque eu falei segunda-feira, divulgando, né? Então tem que dar o retorno para as pessoas saberem o que aconteceu. O segundo prêmio foi a geladeira, Michele Moreira, que é o número 5849. A outra foi Maria José Gonzalez, ganhou o micro-ondas, número 6180. Rosana ganhou o forno elétrico 10, é o número 1089. E Luiz Maquete ganhou a TV de 52 polegadas 785. Então, aproveitamos para agradecer a todos os colaboradores, patrocinadores, que doaram todos esses brindes, principalmente o nosso amigo Newton Takahara, por ter cedido o espaço da Acerte, uma maneira de participar e dizer que nós estamos trabalhando pelo bem de Tupã. Então, essa festa marcou presença. Até hoje, as pessoas elogiam o nosso padre Jurandir. A gente, como integrante da paróquia, nós não somos da paróquia, nós somos das paróquias de Tupã. Qualquer paróquia que chamar, semana passada estava na São José, aonde tanto eu como vereador, qualquer um vereador for chamado, nós vamos estar prestando serviço à nossa comunidade. E nós não poderíamos deixar de agradecer, parabenizar o padre Jurandir, que é o pároco da paróquia São Judas Tadeu, é o líder natural, e a todos aqueles que participaram dessa excelente festa, que ficou marcado. Com certeza, as pessoas, ao sair, já estavam perguntando como que vai ser em 2019, e com certeza será realizado. Bem, eu só gostaria de nesse pouco tempo da gente estar aqui, né, como vereador, é importante que a gente participe. A gente critica muito, embora as pessoas acham que a gente está aqui só para defender. Não, a gente critica também. Mas a gente já tem uma certa idade, então a gente aprende com muitos, né? Embora muitos aqui também já passaram pelos mesmos problemas, né? Já quantas vezes tinha meio expediente aqui em Tupã, reclamação geral, e mesmo assim teve. Também concordo um pouco com o Eliezer, né? Mas o importante é o bem do cidadão. A finalidade principal do decreto, pelo que eu percebi na reunião, é só para evitar que a pessoa que vai pedir hora extra venha pedir para o vereador fazer. Como tem um decreto que não precisa fazer, mas foi feito com a finalidade de alertar o vereador que não adianta chegar lá pedir para dar hora extra, porque a pessoa já não faz uso. É só isso que eu entendi do decreto. Tá? Agora, fazer ou não fazer, não precisa fazer, mas fazer não é irregular, né? Só isso. Quanto à consciência negra, também concordo com o que foi falado, é um dia muito especial, mas eu acho que nós não precisamos de um feriado para a consciência negra, né? Porque eu sou negro e nordestino, então eu sou preconceito de duas maneiras, e até hoje eu não precisei de feriado para dizer o que eu sou, onde eu vou e como eu vou chegar. Então, eu acho que nós temos que ter as festividades normais, que eu concordo, mas a minha cor, eu não sou branco, e eu ainda corro até do outro, que eu sou preconceituado porque eu sou nordestino, e eu não tenho medo disso aí. Então, acho que a gente tem que fazer um trabalho mais voltado à conscientização, a um trabalho melhor.
e já tem um limite dos feriados. Eu estou respondendo porque o rapaz mencionou aqui, e por uma questão ética eu tenho que responder de uma maneira leal, como ele falou aqui também, né? Não precisamos de feriado para dizer que nós somos negros. Nós precisamos, porque tem o Joaquim Barbosa, que foi presidente do STF, né? Eu sou contra cotas, porque não precisa de cota para dizer que eu preciso de oportunidade? Negativo. Eu consigo a oportunidade com o meu trabalho, com o meu estudo, com a minha interação, com a minha participação, correndo atrás, executando, reclamando, chorando, cantando. Então, eu só gostaria de deixar bem registrado, tendo em vista de uma maneira muito leal, sem críticas normais. É um ponto de vista, eu não poderia deixar de falar, porque não é que eu seja contra, eu só acho que não há necessidade, porque nós temos capacidade que Deus nos deu para que a gente consiga atingir nossos objetivos. O que precisa, Deus já nos deu, que é a vida, a vontade, a participação, a interação. Então, eu só gostaria de deixar registrado, pela maneira como foi falado aqui. Só para terminar, eu gostaria de convidar, que me pediram para fazer esse convite, que no dia 24, no estacionamento do supermercado Gaspar, das 8 às 13 horas, as mães do Grupo Infinito, Transtorno do Aspecto do Autista, irão realizar primeiro o Bazar Doce em prol das atividades do grupo. Contamos com a ajuda de todos na compra dos bolos ou doação de prendas para o bazar. Que Deus abençoe a todos. Então, eu estou, como o vereador é o representante do povo, estamos passando o recado que nos pediram para convidar a comunidade para que sábado possamos prestigiar o evento lá na garagem do supermercado, que é o primeiro bazar do doce. Então, isso foi um pedido que nos pediram, nós estamos passando, tá? Bem, só para terminar, agradeço aqui a oportunidade e, mais uma vez, aviso para o nosso amigo Paulo Henrique, não lhe metralhei, apenas fique com Deus. A palavra continua em explicação pessoal. Ninguém mais. Pela palavra. Pela palavra, vereador Paulo Henrique. Colete salva-vidas. Colete. Ai, meu Deus, vamos lá. Vereadores, capitão, população que nos prestigia aqui, falar um pouquinho, elogiar o trabalho do secretário Anderson. Realmente, falando do selo de inspeção municipal, fomos cobrados com muita força de uma contribuinte que já estava com certo tempo sem conseguir abrir a sua empresa no nosso município, esperando simplesmente uma assinatura do único veterinário da nossa cidade, que trabalha na parte da zoonose, que fica sob a alçada da Secretaria Municipal de Saúde, e conversando com ele lá atrás, e até parabenizo também o vereador Matias por ter ido também falar, reforçado o assunto. Eu acho que quando mais de um vereador pede, eu acho que a gente ganha força, não simplesmente fica brigando um com o outro para saber quem foi que fez ou deixou de fazer. Até parabenizei o próprio vereador Matias também, Alexandre Scombate. Fui ali pessoalmente, parabenizei o próprio secretário Anderson, que todas as vezes que eu precisei dele, sempre foi muito justo, honesto, e fez as coisas não para o vereador aqui, mas para a cidade, e através do próprio prefeito conseguiram fazer um decreto onde dá os poderes para o próprio veterinário alocado tanto na saúde, como também possa fazer o uso da sua assinatura, da sua prerrogativa também na Secretaria do Meio Ambiente. Isso realmente é importante, isso é fazer mais com menos, mas é importante também que contrate-se mais um veterinário, para que a gente não fique com esse veterinário se desdobrando em 15 para poder atender toda a prefeitura. Mas, mesmo assim, parabéns por ter resolvido o problema, é para isso que nós somos pagos. O que eu voltei aqui para falar, senhor presidente, é para falar aquilo que foi comentado com o próprio prefeito, e deixar claro aqui, que a gente não quer atrapalhar, nós não queremos mandar no prefeito, não é a nossa função, mesmo sendo, às vezes, nós os que têm que autorizar o prefeito a fazer alguma coisa ou não. Então, se em algum momento a gente não autoriza
nós estamos, às vezes, tendo que fazer o papel dele. Infelizmente, é a ordem como funcionam as coisas aqui. E sou totalmente contrário da forma que está sendo feita essas questões, esses decretos de feriados, de ponte, que, como foi falado aqui, a partir do dia 22 até o dia 2, pelo que eu entendi, será um decreto onde a prefeitura irá fechar. E, mais uma vez, como foi feito o ano passado, questionei até o mesmo secretário na época, Renan, que isso não era a melhor forma de você desempenhar a função como administrador público. Eu falo isso, presidente, porque nós tivemos, até eu e o senhor tivemos uma discussão até calorosa sobre esse assunto, e aonde a gente discutiu muito sobre a criação desses cargos. E o que eu sempre escutei aqui era que o prefeito estava realmente pagando as suas contas em dia. Pelo contrário, o Ribeirão estava pagando as contas da gestão passada. E foi usado também nessa tribuna que estava fazendo isso sem ter que reduzir o horário de atendimento. E na reunião de hoje, foi aventado que provavelmente o prefeito vai trabalhar com um horário de 6 horas. Eu questionei ele sobre esse assunto, falando, prefeito, você na sua campanha, foi uma das coisas que o senhor mais bateu. Foi realmente, para mim, foi o pulo do gato para o senhor ser eleito. E agora, depois de 1 ano, praticamente, da criação dos cargos, 1 ano da criação daqueles fatídicos cargos, nós estamos tendo que fazer um decreto para cortar a hora extra de quem trabalha, para realmente enxugar a prefeitura em alguns aspectos, que se nós tivéssemos feito o dever de casa, nós não iríamos economizar 15%, Charles, nós iríamos economizar muito mais. E ninguém aqui era contra a criação desses cargos, e, ao meu ver, eu não sentia a prefeitura tendo esse aumento de produtividade, conforme foi usado até por alguns vereadores na questão, falando que o funcionário iria se pagar. O funcionário iria trazer o retorno. E quando o funcionário, você cria um cargo, ele traz o retorno da sua efetividade, da sua produção, ele não custa nada. Ou seja, é complicado, porque agora estamos aí com um decreto que realmente me assusta. Até questionei o secretário Anderson sobre a questão dos garis, porque no decreto que eu tenho aqui fala que vai se cortar as horas extras, presidente, dos funcionários, e os garis a gente sabe muito bem que usam as horas extras porque eles não têm fim de semana, eles não têm feriado, eles não têm ponte, eles estão sempre trabalhando, e eu não acharia justo cortar dos garis. Me foi garantido que o deles não será cortado. Ou seja, se não vai cortar dos garis, teria que ter um decreto um pouco mais explicitado, até mesmo para o secretário poder conversar com o teu time de uma forma que não pareça que esse secretário pode, aquele outro secretário não pode, e evite que as próprias secretarias tenham discussões de gestão. Por que aquele pode e eu não posso? Então, é importante que seja explicitado isso também no decreto. Importante. A segunda parte, que o próprio vereador Ribeirão comentou, é que, gente, se a gente está com dificuldade e a dificuldade é grande, então já vamos começar pelo dever de casa. Fiz errado, se joga nas cordas, corta os cargos comissionados, corta esses cargos que foram criados de função estrutural, trabalha com arroz e feijão e vamos ver o que acontece. Primeiro ponto. Segundo ponto, se nós realmente estamos com dificuldades e vamos pagar para as pessoas ficarem em casa, como foi falado pelo próprio Ribeirão na reunião, as empresas, quando chegam no final do ano, elas dão férias coletiva. E por que férias coletiva? Porque quando você dá férias coletiva, vereadores, você não precisa pagar 2 vezes, porque o cara vai estar gozando das férias. É um direito dele. Só que é um direito do empregador decidir quando vai ser as férias. É claro que você tem que ter um bom senso de conversar com os pais que têm filhos pequenos, que é isso que a gente faz lá numa empresa privada. Só que você dar esse decreto de férias coletiva no final do ano, vai coincidir com as férias. Então, isso não vai ser um problema, acredito eu, como não é um problema em nenhuma empresa privada. Segundo ponto que quero falar é relacionado ao que foi falado também naquela sala, que as creches iriam fechar.
Porém, foi feito um levantamento de números de mães, se foi isso que eu entendi lá, que já teriam 40 nomes de mães sobre que seriam as mães que não iriam precisar, ou que iriam precisar usar a creche porque estariam trabalhando realmente no final do ano. Foi isso que eu entendi. Então, são 40 mães que falaram que a creche não poderia fechar porque realmente precisam trabalhar e não tem com quem deixar. E isso já foi feito um levantamento. Engraçado, novamente, que não tem nenhum papel, nenhuma assinatura, nenhum nome, nada. Simplesmente são 40 nomes e nós temos quantas mães que realmente estão na creche. Será que existe isso? Se existe, torne-se público isso, porque se for isso mesmo, foi feito, a gente tem que bater palma, porque realmente foi feito um negócio de planejamento. Mas, será que são só 40 mães que vão precisar trabalhar no final do ano? Do total de números de mães? Pode falar, Ribeirão. Não, vereador, eu gostaria, se me desse um minuto, apenas para esclarecer, eu sou autor da lei que institui o Dia Municipal da Consciência Negra, e que o artigo diz o seguinte: fica instituído no âmbito do município de Tupã o Dia da Consciência Negra, a ser comemorado no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E quero esclarecer que o fato essa lei não pode ser feriado. Não é que eu não quis ou deixei de querer, não pode. Não podia porque o comércio de Tupã não queria, e não pode porque é inconstitucional. A lei federal que determina o que os municípios podem fazer, a lei 9.093 de 2015, de 95, determina que os municípios podem fazer 4 feriados, se for feriados santo. Dia Corpus de Cristo, dia de Nossa Senhora Aparecida, que não precisa, que já é federal, de Sexta-feira da Paixão, dia de São Pedro, por exemplo. Então, Tupã ou qualquer município, para ficar legal, tem que ter 4 feriados no máximo, mas tem que ser feriado dia santo. Obrigado pela parte, Ribeirão. E só para deixar todo mundo ciente, o que a juíza deliberou lá não é questão do que vai acontecer realmente, porque nós vamos até as consequências, vamos recorrer para que o prefeito pague por esses dias como pessoa física, dado que ele acha que economizar salário de funcionário é deixar ele em casa e recebendo, que ele faça isso na empresa dele, não na empresa municipal de Tupã. Não na empresa municipal de Tupã, que é a empresa que a gente está aqui para... E sobre esse quase 10 dias que a Prefeitura Municipal vai ficar fechada, vamos procurar também para entender se isso há legalidade para ser feita. Porque, me desculpa mais uma vez, nós recebemos para trabalhar. Funcionário, com todo o respeito, que a grande maioria também não concorda com o que é feito, a forma que está sendo feita, também recebe para trabalhar. Ele não recebe para ficar em casa. E quando ele recebe para ficar em casa e não é descontado de férias, não é descontado dos dias, não é descontado de horas, não é descontado de nada, eles têm que concordar comigo que isso não é justo. E se não é justo para o próximo, não pode ser justo para mim, não pode ser a favor para mim. Ou seja, prefeito, veja essa questão, se organize, ano que vem, como a Mauri, o próprio Ribeirão, como eu, dê as férias para quem precisa, organize a prefeitura para que a gente não precise fechá-la como foi feito anteriormente. Volta a palavra, presidente. A palavra continua a explicação, pessoal. Pela palavra. Pela palavra, vereador Meirelles. Boa noite, já fiz os cumprimentos, vou já ao assunto. Bom, foi falado aqui sobre o Dia da Bandeira, né? Eu até tenho uma indicação do Dia da Bandeira, indicando aí ao nosso secretário municipal da Educação, Mauro Guerra, e também ao nosso prefeito, para que possa ser hasteada, então, a bandeira nas escolas municipais e possa aí cantar o hino nacional brasileiro e também o hino de Tupã, né? Voltando aí realmente o patriotismo, né? Agradeço também a indicação 905, pedindo aí, encaminhando ao secretário de Obras e Trânsito, Miguel Jorge Scarpelli Júnior, o empenho da limpeza de roçagem no acostamento das vicinais Tupã, Parnaso e também
Tupã Arco-Íris. Ultimamente, quero deixar aqui o belo trabalho que foi desenvolvido pelo Sargento Júnior. Estivemos sábado, dia 17, às 17 horas, lá no tiro de guerra, onde ali os atirador mirim, a formatura. Foi uma indicação aí do nosso o colega Capitão Neves, e o belo trabalho desenvolvido pelo Sargento Júnior. Então, o Sargento Júnior está indo embora, mas vai deixar aqui um legado aqui para Tupã. Realmente foi muito bonito, aqueles jovens felizes, mostrando realmente para o atirador mirim ser cidadão, respeitar papai e mamãe, respeitar a pátria, respeitar os professores. Realmente um belo projeto. Parabéns, Sargento Júnior. E o Sargento Júnior, nós tínhamos um sonho. A gente tem o tiro de guerra em Tupã, e a gente queria fazer um stand do tiro de guerra, ali uma reforma, e a gente está encaminhando, então, aí ao prefeito Ricardo Raimundo e também ao secretário de Obras de Trânsito, Miguel Scarpelli, e também aí ao deputado federal eleito, Henrico Mizazzi, e também ao Reinaldo Augusto, R$300 mil para a reforma do estande do tiro de guerra, que a polícia, as forças de segurança de Tupã, polícia civil, polícia técnico-científica e também a polícia militar, quando precisa fazer um treinamento, precisa se direcionar até Marília. Então, com essa reforma, poderia dar aí mais tranquilidade, mais segurança, mais treinamento, tanto para os policiais civil, técnico-científico e também militar. Então, muito obrigado a todos pela essa aprovação. Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a semana da consciência negra. E eu gostaria aqui de colocar que está acontecendo até as 22 horas, aconteceu até as 22 horas, workshops de artes estética afro-brasileira, ali, com a coordenação da Luciara Ribeiro. Estive com a Luciara Ribeiro hoje na TV Câmara, batendo um papo no ponto de vista, mostrando, ela aí, podemos dizer, professora, e vai colocar ali esse trabalho do workshops de artes estética afro-brasileira. Então, deixo aqui, amanhã também tem aí de 19h20, a partir das 18 horas até as 22 horas. Gostaria também de colocar aí um pouco a programação da cultura, da Semana Cultural da Consciência Negra, aqui na Estância Turística do Tupã. Lembrando, dia 19, então, acabei de colocar, está acontecendo ali na Biblioteca Municipal. Amanhã, dia 23 do 11, às 19h30, até às 21 horas, teremos aí o primeiro encontro de capoeira do grupo Modelo Cidadania, ali na Praça do Estádio. Também no dia 23, oficina de dança afro e oficinas culturais Tupã, também no Espaço das Artes. Dia 24, aí o projeto Hip Hop 360 Grau, um projeto ali também na Praça do Estádio. Temos aí também, no dia 24, a partir das 14 horas até as 22 horas, o projeto Afrofest, junto com a ONG O Monte, também ali na Praça do Estádio. Esteve também presente o André, falando um pouquinho do belo trabalho da ONG O Monte aqui em Tupã. Dia 24, a programação da igualdade racial e também distribuição de material ali na Praça do Estádio. E terminando no dia 26 do 11, a partir das 8 horas até as 10 horas, oficina de grafite, o tema África, projeto Guri. E eu fico muito feliz porque amanhã é dia da consciência negra e comemora porque foi a morte de Zumbi. E Zumbi foi ali um grande guerreiro, podemos dizer assim, nos quilombos, se organizando toda ali os escravos para que realmente pudesse lutar. Então, coloco aqui, eu sou afro-brasileiro, sou afrodescendente, meu pai é afrodescendente, então é muito importante
esse momento da consciência negra na Estância Turística de Tupã. Então, amanhã, a todos, esse povo que resgata a sua cultura, que resgata a sua história, que lutou para um Brasil melhor. Quero deixar aqui os agradecimentos pelo secretário da Saúde, o Laércio, que fez um belo trabalho aqui na cidade de Tupã. Muito obrigado, Laércio, pelo seu belo trabalho. Deixo aqui as boas-vindas da Célia, a nova secretária, para que Deus abençoe e faz um belo projeto, junto com os gestores, para que realmente Tupã possa ter aí uma saúde melhor. Esse é o grande objetivo da gestão pública, na pessoa do prefeito Ricardo Raimundo e também no Caiaoque, pensando sempre na transparência e na responsabilidade. Eu deixo aqui uma nota da Prefeitura da Estância Turística de Tupã. Então, a secretária da Saúde, a Célia, a pedido do prefeito Ricardo, realizará, então, amanhã a entrega de leite dobrado em todas as unidades de saúde, inclusive nos distritos. O horário da entrega será das 7 horas até as 9 horas. Então, a saúde organizou, através da equipe gestora, o funcionamento de todos os serviços essenciais para o atendimento à população, e também o transporte transcorreu normalmente e está com escala de plantão hoje e amanhã, das 7 horas até as 13 horas, no atendimento ao UPA. Então, fico aqui como referência para os atendimentos e as demandas das unidades. O laboratório também trabalhou agilizando a realização e o resultado dos exames, e equipes conseguiram reagendar aí as consultas médicas, para que não pudesse aí a população ser prejudicada. Está reagendando todos os atendimentos. Dessa forma, colocamos à disposição para que toda a população, de uma forma geral, seja atendida nas suas necessidades. Então, deixo aqui, que Deus abençoe a todos. A palavra continua a explicação pessoal. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra em explicação pessoal, e nos termos do artigo 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta, para apreciarmos em segunda discussão o projeto de lei 61/2018, e na sequência teremos mais uma sessão extraordinária para analisar a votação do projeto de decreto legislativo 11/2018, que trata das contas da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tupã, referente ao exercício de 2016. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com a sessão suspensa, rapidinho, nós queremos convidar o secretário Silas para que venha aqui à frente, e os vereadores que queiram também, que nós vamos fazer uma devolução de 346.896, referente às despesas extra-orçamentárias da Câmara Municipal. Aqueles vereadores que queiram, nós vamos fazer aqui uma foto de devolução, por favor, que queiram vir aqui para a entrega. Você quer tá mole, não fica atrás. Mas, coloca a cadeira para trás, é verdade. Eu ia tampar a barriga, bicho. Vocês são fora. Vocês querem mostrar a barriga mesmo. Vai lá. Não tá passando ao vivo, não, né? Olha pra quem, desculpa. Para quem primeiro? Tiago, secretário, tá no oficial lá. Mais um aqui. Aê, nossa, de palma aí. Muito bom. Ufa. Como que eu chego? 300 ou 350?
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo coro regimental e sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Convido o vereador Ninha Fresneda a fazer uma citação da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, Duarte Moreno, senhor secretário, senhores vereadores, vereadora, nossos amigos que se encontram aqui na nossa casa, secretário Anderson, o Silas. Quero parabenizar o secretário Anderson pelo trabalho que ele está desenvolvendo na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. Está sendo muito comentado aí os agricultores. Parabéns, está todo mundo contente, feliz com o trabalho da Vossa Excelência. Senhor presidente, de acordo com o regimento interno da Casa de Lei, farei uma citação bíblica no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 13, 14, 15, 16, 17 e 17. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Palavra do Senhor. Solicito ao secretário que proceda a leitura dos projetos constantes na pauta. Projeto de lei número 61, de autoria do senhor prefeito municipal. Em segunda discussão, projeto 61/2018, de autoria do prefeito municipal. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos, menos o voto do vereador Charles. Concluída a votação do projeto que constava na pauta, convocamos os senhores vereadores para mais uma sessão extraordinária para analisar o projeto de Decreto Legislativo 11/2018, que aprova as contas da Prefeitura da Estância Turística de Tupã referente ao exercício 2016. Damos por encerrada essa presente sessão extraordinária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Convido o vereador Meirelles a fazer uma citação da Bíblia Sagrada. Boa noite, presidente, toda a mesa, nobres pares, toda a população que ainda nos prestigia e também que nos acompanha pela TV Câmara. É regimental, eu vou ler o Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículo 28 a 30. A lição da figueira. Jesus diz ainda: aprenda a lição da figueira que ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, você sabe que está chegando o verão. Assim também, quando vir acontecer essas coisas, fica sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem. Todos os que agora estão vivos, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Palavra da salvação. Solicito ao secretário que proceda à leitura do projeto constante na pauta. Projeto de Decreto Legislativo 11/2018, de autoria dos vereadores Pastor Eliezer, Paulo Henrique Andrade e Osmíndio Fonseca Castilho, aprova as contas da Prefeitura da Estância Turística de Tupã referentes ao exercício de 2016. Em uma discussão, projeto de Decreto Legislativo 11/2018. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos.
Concluída a votação dos projetos que constavam na pauta, renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários pela presença e colaboração, ao público por haver prestigiado nossos trabalhos aqui comparecendo ou através da TV Câmara e da internet. Antes de encerrarmos os trabalhos, convocamos aos senhores vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada após a sessão ordinária da próxima segunda-feira, dia 26 de novembro, para apreciarmos o projeto de lei 58/2018, que estima a receita e fixa as despesas no município de Tupã para o exercício 2019 e dá outras providências. Damos por encerrado esta presente sessão extraordinária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos, bom descanso.